eu me chamo Lucas Matheus Pfeiffer, eu sou acadêmico do curso de agronomia da Faculdade Mater Dei. Eu, juntamente com o meu colega Luiz Baroni e com a colaboração do nosso coordenador aqui, Vicente Michalizzi, e o seu colaborador também, o Edson, a gente está aqui hoje para falar sobre a produção de ovinos, como é o manejo de doenças, a sua alimentação. Então a gente vai contar com a colaboração do Vicente. Vicente, como é a alimentação dos seus animais aqui? Bom, boa tarde a todos. Nós trabalhamos aqui com um ciclo completo, né? Desde o nascimento, né, a parte de cria, e com a recria e a engorda, né, com a venda dos borregos para abate e entrega ao frigorífico. Então, basicamente nós temos uma criação extensiva de ovelhas, matrizes, né, criação a pasto, essa, e ao final do dia, sempre quando os animais são fechados no aprisco, eles recebem uma quantidade de aveia branca, né, para suplementar a alimentação e principalmente para os animais entrarem com um bom estado corporal, tanto na fase reprodutiva como na fase de nascimento, de parição. E imediatamente, tão logo os animais já vão nascendo, eles já vão recebendo também um creep feeding, né, com ração pronta, ração comprada, peletizada, própria para borregos, na fase inicial. Com em torno de 90 dias e até 120 dias, dependendo do caso, os animais são desmamados, né, e imediatamente levados ao confinamento, onde recebem uma alimentação mista de feno, né, à base de volumoso, à base de feno, e também já começam a receber um outro tipo de ração já de engorda, né, porque na etapa posterior já da engorda, para terminação, lá para abate, já vão receber 95% da alimentação com uma ração apropriada para engorda, né? E agora a gente vai dar uma palavra com o colaborador da propriedade, o Edson. Edson, como é o manejo sanitário do rebanho e como foram as técnicas para fazer o aprisco? Bom, boa tarde pessoal, tudo certo? Nós temos cada 30 dias, nós temos um brete que foi feito próprio para elas, nós levamos elas para aquele brete, nós fizemos o método FAMACH. A gente olha uma por uma no olho, analisa, né? Nós temos uma prática, né? Não precisa de um papel. Conforme aquela que precisa, a gente faz o vermífugo, senão não faz o vermífugo. E as técnicas de construção do aprisco, qual foram as técnicas que você usou? Bom, a primeira foi para facilitar o manejo, né? Porque o difícil do aprisco é a limpeza, né? Como é bastante adubo, a primeira foi achado para nós limpar, que foi escolher um lugar alto, que o interessante do aprisco é quando sair o sol da manhã, pegar o sol, que é a melhor coisa que tem. E outra, nós fizemos um aprisco alto, para nós limpar fácil com o trator, e por causa que no inverno, como elas comem uma aveia com bastante proteína, um pasto, dá bastante diarreia, daí faz um gás assim Sim. no adubo e coisa, Deus livre, que um gás dentro do aprisco, então ele é alto, ele ventila, circula melhor o ar, né? E de nós escolhemos um ponto alto, também para facilitar nos piquetes, que foi feito praticamente dentro dos piquetes, que é prático, e foi mais isso aí. Boa tarde, Edson, boa tarde, Vicente. Gostaria de saber como é que é o mercado dos ovinos. Tem mercado aqui na região? Como é que funciona? Então, o nosso mercado é o nosso grande desafio. Nós temos um mercado local aí com uma demanda bastante inelástica, uma venda aí semanal quando em bons períodos aí do ano, né, porque ainda é considerado um prato refinado, né, infelizmente a carne de cordeiro, apesar de toda a tradição, né, que o nosso povo aí tem de colonização aí né, pessoas aí que são vindas do Rio Grande. Então ainda muito dependente dessas épocas do ano. E aí faz com que tenha uma demanda bastante, como eu disse, bastante inelástica, né? Há períodos do ano que você tem uma procura maior, períodos do ano que você tem uma procura menor, então fica bastante difícil. Mas o que falta realmente, né, seria tanto ou o frigorífico ou a cooperativa, ela ter uma sala de cortes, né? Isso é uma ideia antiga, mas que ainda não vingou até hoje, mas que vai ser o que a gente acredita vai resolver o problema de mercado.
é o dia que nós tivemos uma sala de cortes para poder fazer realmente os cortes nobres, né, que a gente possa daí empacotar e embalar a vácuo, né, e esses cortes aí serem resfriados ou até congelados para venda em mercados mais distantes, né, dentro do Paraná, ou se a gente conseguir um abate com certificação de selo de inspeção federal, que seria o CIF, né, vender para outros mercados fora do estado. Eu costumo dizer e citar como exemplo uma ocasião em que no Rio de Janeiro eu fui visitar uma gôndola de supermercado, fui comprar uma carne de Angus para fazer um churrasco, né? O Angus a gente sabe que é bem valorizado, existe toda uma propaganda, uma organização nacional de associação de criadores, então consegue adquirir com facilidade, mas eu vi lá uma carne resfriada de cordeiro neozelandês por R$70 o quilo. Né? Então o que é que faz o carioca adquirir e pagar R$70 uma carne de cordeiro congelado, né, que porque veio da Nova Zelândia tem essa característica? Então falta para nós um selo também, não só de inspeção, mas um selo de certificação, né, em que nós pudéssemos fazer com que o nosso cordeiro do sudoeste do Paraná fosse considerado também uma carne nobre e que pudesse ser colocado nesses mercados com essa característica. Aí passa por toda uma organização também de padronização de carcaça, padronização racial, que nós já vimos trabalhando há muitos anos, né? Nós estamos trabalhando com algumas raças, com cruzamento e com raças mais apuradas, né, para Texel e Ile-de-France, né, alguns com cruzamento de Santa Inês, matrizes F1, mas sempre com esse propósito, né, de conseguir uma carcaça mais padronizada, tanto em termos de peso como em termos de qualidade também, cobertura, de gordura, porque é só quando a gente atingir esse padrão que nós vamos conseguir entrar nesses mercados aí mais competitivos e mais exigentes, porque a tendência, em se tratando de ser uma iguaria, como eu digo, né, ser considerada uma carne nobre, para que a gente possa entrar nos restaurantes requintados, nós vamos ter que produzir um animal com qualidade e não de forma irregular, né, de forma sazonal, tanto em termos de quantidade como em termos de qualidade. Obrigado, Vicente.